Tiago, sobre a organização administrativa municipal, o que você pretende se for exitoso? Então, quando a gente fala de organização administrativa, eu vejo que no cenário de Rio Novo hoje, conversando com o Emílio, conversando com as pessoas que fazem parte da administração, da gestão pública, eu vejo que Rio Novo hoje, na questão da administração pública, ela está um pouco desorganizada. Desorganizada em que sentido? Primeiro, nós estamos desorganizados administrativamente, quando eu digo na questão de prédios públicos. Nós não conseguimos enxergar em Rio Novo hoje um prédio, um local que ali concentra as atividades administrativas do nosso município. Então, eu quero abordar esse assunto em vários aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto físico. Hoje, nós, em Novense, não conseguimos olhar para um prédio e dizer assim, ali ocorre a administração do nosso município. Nós temos a prefeitura, mas nós não temos anexo à prefeitura um complexo, um prédio que engloba as secretarias. Assim como comparando a Brasília, por exemplo, nós temos lá os ministérios, um ao lado do outro. Em Rio Novo hoje, por exemplo, isso é uma queixa até muito grande dos produtores rurais. Eles vêm a Rio Novo para poder ir em uma certa secretaria, em um prédio, vamos imaginar aqui. Não consegue resolver nessa secretaria, ele é encaminhado a um outro prédio, que de repente fica aqui ao outro lado da cidade. Chega aqui, não resolveu o problema dele aqui, então ele é encaminhado para uma outra secretaria, que fica lá do outro lado da cidade. Resumindo, na questão administrativa, um dos objetivos, uma das metas, é tentar pegar todos esses órgãos e trazer para não só, seria um sonho trazer imediatamente para um único complexo, mas que nós possamos aglutinar todos esses serviços públicos, que eu digo da parte da organização administrativa, em um único complexo, que se você pudesse entrar em uma sala, não é aqui, que você pudesse dar alguns passos e entrar em uma outra sala. Então, eu vejo hoje que Rio Novo está muito salpicado os nossos serviços públicos. Serviços básicos, serviços das pessoas irem lá e não ter uma identidade. Nós temos sim a prefeitura, que desenvolve algumas tarefas, algumas atividades, mas o questionamento da população é esse. Poxa, seria muito interessante, Thiago, se nós tivéssemos um polo, se nós tivéssemos um lugar que nós pudéssemos todos de Rio Novo. Aí acontece a maioria, se não todas as atividades públicas. Então isso é um objetivo, isso é uma meta, isso também de certa forma é um sonho de nós passarmos a olhar para Rio Novo e começar a estudar um local, começar a estudarmos uma situação que pudesse trazer as atividades e concentrar as atividades ali. A pergunta diz respeito à organização administrativa. Então essa organização administrativa, eu comecei a dizer da questão física, da questão de prédio. Mas nós também temos a organização administrativa quando a gente fala em divisão de tarefas. Por exemplo, um administrador, seja ele de qualquer empresa, ele não administra sozinho. E eu arrisco mais a dizer, um administrador, ele não administra, ele organiza. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que começar a enxergar o órgão público com uma questão da iniciativa privada. Como assim? Nós temos que profissionalizar os nossos cargos públicos como se fosse uma empresa. Nós temos que olhar para a organização administrativa pública, tem suas peculiaridades, tem as suas leis, tem a questão do funcionalismo público, que o regimento público é diferente do regimento privado, ok? Mas nós temos que pegar muitas coisas do privado e injetar no público. Uma delas, nós temos que tratar os nossos funcionários públicos como profissionais. Nós não podemos olhar para o nosso funcionalismo público mais e pensar que ele está ali, ele fez uma prova e vai ficar ali o resto da vida. Não.
Nós não podemos olhar para o nosso funcionalismo público, não podemos olhar para o nosso servidor e imaginar que ele está ali porque ele foi partidário do prefeito ou da prefeita eleita. Não. Rio Novo hoje tem que, se quiser voltar a progredir, Rio Novo hoje tem que enxergar o funcionário público como profissional, como um funcionário que entra, bate o ponto dele, faz o trabalho dele e no final é remunerado justamente pelo trabalho dele. Quando eu digo isso, eu digo entre duas questões. Nós temos o funcionalismo público efetivo, que é aquele que estudou, fez uma prova, passou, mas nós também temos os servidores públicos que são escolhidos de acordo com o perfil do gestor. Aí eu digo os cargos de confiança, eu digo os secretariados e afins. Então o que eu vejo? Que nós temos que, de uma vez por todas, tomar essa decisão. Não só eu, mas qualquer candidato que for eleito, tem que ter essa visão. Eu vou convocar um secretariado, né? Se eu faço para você a seguinte análise. Se eu, candidato a prefeito, estou tendo que mostrar o meu valor para conseguir voto a voto, eu estou tendo que discursar, inclusive eu estou até um pouco sem voz, eu estou tendo que fazer reuniões, eu estou tendo que trazer o meu currículo, eu estou tendo que mostrar para todos vocês o meu valor, os meus sentimentos. Por que que o secretariado também não tem que mostrar o currículo dele, o valor dele, as ideias dele? Então, organização pública, o secretariado tem que falar o mesmo idioma do prefeito. O secretariado tem que ter os mesmos sonhos, os mesmos objetivos do prefeito. Porque o prefeito, ele vai organizar os secretários que vão determinar as ordens, determinar as tarefas. Se um secretário ou uma secretária não compartilha das mesmas ideias do prefeito, ele não vai seguir o projeto do prefeito eleito. Se ele não segue o projeto do prefeito eleito, esse secretário não representa a população, porque a população não elegeu o secretário, a população elegeu o gestor. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande nas pessoas que nós colocamos para trabalhar. Por quê? Porque eles têm que preencher vários quesitos. Entre esses quesitos, o quesito técnico-profissional, ele tem que saber o que ele está fazendo, e tem que atender também um quesito muito importante, que é da afinidade com o gestor. Porque vocês estão elegendo o gestor. Então o secretário tem que ser muito parecido, não vou dizer igual, que ninguém é igual a ninguém, mas o secretário tem que ser muito parecido com o gestor que vocês elegeram. Então quando eu digo de organização administrativa, nós temos um desafio muito grande em Rio Novo do Sul. Nós temos um grande desafio, um desafio político, nós reorganizarmos toda a cadeia administrativa funcional, que é de empregados, de funcionários, mas também quando a gente fala de organização administrativa, nós temos que realinhar todo o maquinário, todos os implementos, ver o que nós temos, onde que está esse implemento, está funcionando, não está, tem a viabilidade de ser reformado, não tem, né? Vamos fazer um leilão para nos livrarmos de certas coisas e vamos licitar, vamos comprar novos materiais. Então o que é preciso fazer de imediato em Rio Novo é uma auditoria administrativa. Né? O gestor que entrar ou o gestor que permanecer, ele tem que de imediato chamar papel, pedir papel, olhar, analisar, rascunhar, rabiscar o que está isso, quem está fazendo o que, quem está ganhando o que para o que, está compatível, não está? Temos pessoas que de repente estão com salário, está fazendo jus a esse salário? Está ganhando isso, mas de fato está trabalhando para isso? E quantos mais que, poxa, estão trabalhando, mas não tiveram o devido reajuste? Então nós precisamos sim, nesse tópico, fazer um alinhamento, fazer uma reorganização dessa questão pública.
fazer um raio-x, uma ultrassonografia, de onde fazer um mapa de Rio Novo. Aqui está o mapa de Rio Novo. Nós temos um órgão, um representante da administração pública aqui. Vamos reorganizar isso. Vamos reestruturar isso. Visando sempre o quê? Visando sempre o quê? Visando uma melhor qualidade dos serviços prestados pela prefeitura. Visando sempre o quê? Em primeiro lugar, o benefício público, em detrimento ao benefício privado. Se nós tivermos que reorganizar isso em benefício público, para trazer benefício para a população, sim, nós iremos fazer. Custe o que custar.